Olá, eles estão na estrada país afora há cerca de 40 anos. Eram, no início, um grupo de teatro de rua de Belo Horizonte. Hoje, são uma das mais importantes companhias das artes cênicas brasileiras, o Galpão, que participa da 22ª edição do Festival Recife do Teatro Nacional. No programa de hoje, eu converso com dois integrantes do grupo, Eduardo Moreira e Júlio Maciel. Eu sou Estela Mari Saldanha e o Opinião Pernambuco está sendo transmitido pela Rádio Universitária FM e pelo canal da TV Universitária no YouTube. Gratíssima pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Quero começar pelo mais urgente, que é a participação de vocês no Festival de Teatro do Recife. São 2 espetáculos. Eu vou pedir para vocês falarem, cada um pode falar sobre cada um deles. Um que estreia daqui a pouco, nesta sexta-feira, e o outro sábado e domingo. Vamos começar pelo da sexta. De Tempo Somos. Quem fala sobre ele? Eu falo. Então, vou deixar o cabaré para o Júlio, porque ele é o diretor. Ele é o diretor. O De Tempo Somos. Bom, primeiro, antes de mais nada, é uma grande alegria estar com você aqui nesse programa, porque eu acho assim um alívio quando a gente fala, nós vamos participar de um programa que tem 50 minutos, ai que maravilha, a gente pode falar, né? E o De Tempo Somos é um espetáculo. Curiosamente, esses 2 trabalhos que a gente está trazendo, o Festival do Recife, são trabalhos dirigidos por atores do próprio grupo, direções que a gente chama de internas, né? Porque o Galpão é um grupo de atores também que trabalha com muitos diretores convidados. Tem muitos espetáculos que são, né, tem a característica assim, de ter a mão de outros artistas, outros criadores. E, coincidentemente, esses 2 trabalhos, o De Tempo Somos e o Cabaré Coragem, são dirigidos por atores do próprio grupo. E nesse espetáculo, De Tempo Somos, a gente fez uma espécie de uma viagem. Como o Galpão também tem um teatro que a música é muito preponderante, tem uma marca musical muito forte. O circo, né? Também. O circo, né? Todos esses elementos, mas a música se constituiu também como uma marca muito forte do grupo, né? Tanto na rua como no palco. E a gente queria fazer uma espécie de uma viagem através das trilhas dos espetáculos do Galpão. Tem muitas trilhas que a gente usa músicas mesmo de outros compositores, mas tem músicas originais que foram feitas para os espetáculos. E esse De Tempo Somos, esse espetáculo, ele traça uma viagem musical sobre a história do Galpão, né? Os espetáculos, desde a década de 80 até hoje. E aí ele é costurado com poemas, com textos, aí tem textos de vários autores, tem texto de Saramago, tem texto de Baudelaire, tem texto, enfim, são vários poetas, vários autores, Paulo Leminski, Calderón de la Barca, enfim, tem muitos autores ali. E aí a gente faz uma costura, que eu acho que essa costura fala muito dessa coisa da passagem do tempo, né? Também acho que é uma característica muito do Galpão, um grupo que tem quase 41 anos de existência, né? Um grupo que tem uma permanência, uma longevidade muito grande. Eu acho que o espetáculo retrata muito isso também, né? Essa coisa da longevidade, do tempo, como é que o tempo nos transforma, né? Esse às 8 horas. Esse às 20 horas. Hoje às 8 horas. Júlio, e o Cabaré? Cabaré Coragem. Bom, Cabaré Coragem, primeiro, boa tarde, Stella, sim, é um prazer estar aqui. E o Cabaré Coragem, a gente fez agora, estamos estreando, né, depois de 5 anos, é uma nova estreia do Galpão, né, depois desses tempos todos, né, pandemia e tudo que aconteceu no país. Então, a gente está muito feliz de estar reestreando agora um espetáculo. E a gente queria voltar, né, comemorando também esses 40 anos de grupo,
A gente queria voltar com um espetáculo que fosse bem festivo, com muita música, com muita festa, assim, esse reencontro nosso com o público. E, ao mesmo tempo, a gente estava estudando muito o dramaturgo Bertolt Brecht, né? Assim, a gente já estava estudando, né? A gente sentia que era um momento de falar sobre Brecht, assim, esse momento político Mas todo não que a é a gente primeira vivia. vez que vocês usam Brecht, é? Não, não. O Brecht está na origem do Galpão, né, com a Alma Boa de Sete Swan, né, que o Eduardo depois pode falar, né, da chegada do Eduardo, é fundador do grupo, que o grupo começa a partir de um trabalho de Brecht. Depois a gente teve a honra de ser dirigido pelo Paulo José, né, que dirigiu o Inspetor-Geral e depois dirigiu Um Homem é um Homem de Brecht também. E agora retornando. Aí a gente sente que, né, e era um momento que a gente sentia que a gente precisava voltar a Brecht, assim. Mas a gente não sabia como tocar. Seria uma peça, seria, né, de que forma a gente, né, o que a gente montaria. E durante uma reunião eu lembro de ter surgido o assunto de um cabaré. E aí quando se falou cabaré, todo mundo falou, é isso, né? Parece que acertou na hora. E aí, a partir disso, foi aquela busca, né? Estudamos todo o universo do cabaré, a origem, né? A vinda para o Brasil, enfim, todas as influências. E a gente ficou pensando, né, como que seria o nosso cabaré. Esse cabaré do Galpão, né, que são atores já com mais, né, de 60 anos para mais, assim. E aí a gente ficou se perguntando, seria um cabaré mais clássico, seria um cabaré contemporâneo, né, brasileiro, um cabaré alemão. Então, assim, a gente foi misturando essas coisas e chamando muitas pessoas também para participar dessa criação. Então, foi muito interessante também, porque a gente chamou muitos colaboradores, assim, colaboradores jovens, assim, pessoas, né, que, igual Rafael Bacelar, que é lá de Belo Horizonte, que trabalha em cabaré, tem um cabaré, né, esse cabaré mais contemporâneo. Ao mesmo tempo, a gente chamou a Cida Moreira, né, que é uma grande conhecedora de cabaré e de Brecht, que passou uma semana lá no Galpão, uma semana maravilhosa, tocando e conversando e contando histórias. Né? Fizemos até uma pequena apresentação para o público lá na nossa sede. Então, e aí a gente foi trazendo essas pessoas, né, desde, por exemplo, Hernani Maleta, que é que ajuda a gente a construir, que é um maestro e que há anos trabalha a música com a gente, o canto, e faz várias composições também para o grupo. Enfim, Babaia, que trabalha desde a época do Romeu e Julieta, que fez a preparação vocal. Enfim, juntamos uma turma enorme. Em assim. cena são quantas pessoas São nesse 7 espetáculo? atores. 7 atores em cena hoje. E aí a gente foi Que é a construindo. base do grupo? Não, o grupo são 12 atores, né? Mas a cada espetáculo, acho que não tem nenhum espetáculo que os 12 estão juntos, assim, né? A cada espetáculo são as pessoas que querem participar daquele momento, assim. Aí o cabaré, sábado e domingo, às 18 horas. Isso. Entrada gratuita, mas para você pegar o ingresso, precisa chegar na bilheteria com 1 quilo de alimento não perecível. Isso. Exatamente. É isso? Exatamente. Essa é a sei regra tudo do jogo. direitinho. Eu queria falar, agora que a gente já falou sobre os 2 espetáculos que vocês vão apresentar esse final de semana aqui no Recife, eu queria falar um pouquinho sobre o grupo, a origem do grupo. Eu falei na abertura que vocês eram um grupo de teatro de rua de Belo Horizonte e que os anos foram passando, vocês têm aí 40 anos de estrada e se tornaram um dos grupos de teatro brasileiro de referência. Aí eu queria saber como é que foi o surgimento do grupo, a história, a trajetória de vocês. Você, Eduardo, foi um dos fundadores e foi ali em 82, se eu não estiver enganada. Exatamente. A gente teve a sorte, num certo sentido, né? São esses empreendimentos culturais que eu acho que elas são tão importantes, que eles dão tão bons frutos, né? O Goethe Instituto de Belo Horizonte, nós passamos por Salvador, inclusive comentei muito isso com o pessoal de cultura em Salvador, como uma pessoa como Roland Schaffner, que foi um diretor alemão, mas que adorava a cultura brasileira, casado inclusive com a bailarina a Carmen Paternostro, uma bailarina brasileira também, e ele tinha uma atividade muito forte do Goethe Instituto em Salvador, mas nesse período em Belo Horizonte. Ele convida 2 diretores dessa companhia alemã, o Teatro Livre de Munique, Georg Froscher e Kurt Bildstein,
para fazer um trabalho com atores de Belo Horizonte. Aham. Eles vêm para Belo Horizonte, dão uma oficina de 2 semanas, em março. Depois eles retornam, dão uma oficina de teatro de rua, porque era um grupo muito ligado ao teatro de rua, o Festival de Inverno da UFMG, também, como a universidade é um lugar importante, né, no fomento da cultura. E, a partir daí, nos meses de agosto, setembro e outubro, nós montamos a Alma Boa de Satsuan do Brecht, com direção deles. E esse espetáculo foi um espetáculo formador, né? Assim, aqueles atores que participaram desse processo, de certa maneira, falavam uma mesma língua teatral, né? Era um teatro brechtiano, claro, assim, muito grotowskiano também no treinamento, né? Na preparação. Profundamente alemão, germânico, assim, europeu, mas muito interessante, assim, muito forte, muito vivo, numa linguagem muito viva, assim. E nós tivemos essa sorte, porque, de certa maneira, quando eles foram embora, tinha um deles era ator, além de diretor, atuava também, eles foram embora, o trabalho acabou. A tendência seria aquele grupo de atores se dissolver ali e cada um ir para o seu lado buscando um outro trabalho, né? Um outro elenco. E aí nós tivemos a decisão de vamos tentar constituir um coletivo, um grupo que a gente possa desenvolver um trabalho contínuo, permanecer. E, heroicamente, estranhamente, um verdadeiro milagre que a gente está aqui até hoje. Assim, Mas né? vocês já se conheciam ou se conheceram na oficina? A gente já se conhecia, assim, tenuamente, sabe? Porque nós éramos atores, assim, que já trabalhávamos, né, nas montagens semi-profissionais, semi-amadoras de Belo Horizonte nessa época. Vê se eu anotei certo. Os fundadores são você, Teuda Bara, que está aqui, inclusive. Wanda Fernandes que e já Antônio faleceu, Edson, Antônio Edson, que é Toninho. Toninho. Para mim, Toninho. Isso. Que está aqui também. Que está no elenco desse espetáculo. Tá, dos 2 espetáculos. Uhum. Teuda está no Cabaré, Coragem. No De Tempo Somos ela não faz. Quantos espetáculos até aqui, desde que vocês começaram, ali de 82? Eu encontrei duas informações. Eu encontrei 24 espetáculos e depois encontrei 25 espetáculos. Eu disse, vou tirar a dúvida na entrevista. Quantos espetáculos? Nossa, Eduardo, são 25. 25 porque a gente acabou considerando ai, meu Deus, o espetáculo da pandemia como um espetáculo, né? O Quer Ver, Escuta. Quer Ver, Escuta. Que foi virtual? Foi virtual e a gente acabou transformando. Foi uma situação muito terrível, né, de sobrevivência. Você imagina, nós iríamos estrear esse espetáculo no Festival de Teatro de Curitiba, no dia 3 de outubro, e os nossos ensaios paralisaram no dia 17 de março. Menos de 3 semanas para a gente... O espetáculo já estava sendo quase pronto, assim, naquela fase final, né, de elaboração. E a gente ingenuamente achava, não, nós vamos fazer Curitiba, nós vamos fazer Belo Horizonte, mas a gente tinha uma temporada marcada para São Paulo, que era, sei lá, 2 meses e meio, 3 meses depois, essa vai dar, porque a pandemia vai passar, né? E aí a gente ficou 2 anos, né, penando com essa pandemia, mas acabou que esse espetáculo se transformou em novelas de rádio. Então a gente considera que é um espetáculo que faz parte da trajetória, assim, do repertório do grupo. Aí né? somam 25. Somam 25. E esse espetáculo, o Quer Ver, Escuta, inclusive, ele está no Spotify com essa série, acho que são 4 capítulos, assim. Então, quem quiser escutar também. Bom, aí nesses espetáculos que constituem o repertório de vocês, eu encontrei lá montagens, adaptações ou não, de grandes autores do Teatro Universal. Bertold Brecht, que a gente já falou aqui, Shakespeare, que depois eu quero falar um pouquinho de Romeu e Julieta, Gogol, Pirandello, Molière, Tchekhov, eu não encontrei, não. Tchekhov tem. Fizemos 2 Molière Tchekovs. eu assisti aqui, acho que ali, em algum lugarzinho do Recife Antigo, eu assisti. Como é que vocês
fazem essas escolhas? Porque tanto tem esses espetáculos que são de autores do Teatro Universal, autores de referência, e também dramaturgia coletiva, texto de vocês, direção de vocês. Como é que essas escolhas vão se processando? Eu acho que assim o Galpão tem essa vontade assim de passar pelo máximo de experiências possíveis, né? Eu acho que a própria, né, essa constituição do grupo ser um grupo que na maioria das vezes convida diretores diferentes, né? E isso é muito interessante para o grupo, que, né, a gente começa a lidar com várias linguagens, vários pensamentos, né, sobre uma construção de uma peça diferente, né? Cada diretor ele traça, ele abre um novo universo para a gente, né? E eu sinto que isso é uma das causas da gente ainda estar muito vivo, muito na estrada hoje, assim, tá, né? Ser um grupo que, apesar dos 40 anos, ainda é um grupo, né, muito presente, muito vivo, que, né, faz um teatro às vezes muito contemporâneo também. Então a gente gosta muito de novas experiências, assim. E eu acho que passar por esses dramaturgos tão importantes, né, fundamentais da dramaturgia, também trouxe, né, uma grande experiência para o grupo, um grande aprendizado, né? E a gente gosta mesmo desse diverso, assim, de trabalhar com essas diversas, né, experiências, diversas formas de se encarar o teatro, assim. Queria falar um pouquinho de Romeu e Julieta, que foi uma adaptação que vocês fizeram de Shakespeare e que eu assisti no Pátio de São Pedro e que Ariano Suassuna estava lá na plateia também assistindo vocês. E foi com esse espetáculo que vocês se apresentaram em Londres. No Ou Globo. estou enganada? Foi isso mesmo. Apresentamos, inclusive, 2 vezes. Nós fomos em 2000, depois nós fomos em 2012. Como é que foi essa experiência londrina com Romeu e Julieta, na terra de Shakespeare, né? E vocês sendo um grupo brasileiro, um grupo que fazia teatro de rua ali em Belo Horizonte, e de repente vocês estão em Londres com Romeu e Julieta. Como é que foi essa experiência para o grupo? Foi uma experiência incrível, olha. E é uma história muito bonita, porque nós fomos a primeira vez a Londres em 98, com Romeu e Julieta. Nós fomos fazer um circo, era um programa criado pelo Bob, que era diretor da Shell na época, no Rio. E ele fez um programa que era a cultura de Minas. Ele levou... A gente foi até cantar com o Milton Nascimento. A gente fez uma parte de um outro espetáculo, A Rua da Amargura, que também foi dirigido pelo Gabriel Vilela. Mas nós fomos apresentar o Romeu e Julieta nesse parque, Battersea Park, em Londres. E ali foi a comunidade brasileira, que foi uma coisa que não atingiu o público de Londres, britânico, né? Mas o núcleo pedagógico do Globe, que na época ainda estava em construção, porque ele foi inaugurado, sei lá, acho que no final da década de 90, eles foram e assistiram ao espetáculo e gostaram muito do espetáculo, inclusive nos convidaram para ir lá ver o teatro em obras ainda, né? Porque a história do Globo também é muito interessante, né? A gente tem 50 minutos, mas eu tenho que falar rápido, porque é muita história, né? Porque foi um projeto de um americano que ele queria construir um teatro, fazer um trabalho arqueológico, um teatro exatamente como era. Ele viu as árvores que eram usadas na época para as edificações, pediram para a rainha para poder cortar essas árvores. É uma construção que não usa nenhum tipo de prego, nem de parafuso. Então, ele era uma construção arqueológica. E eles estavam fazendo isso em Londres. E nós fomos lá visitar, e aí, quase 3 anos depois, o Paul Heritage, que era um amigo nosso, diretor também, produtor, recebe um telefonema do Globo perguntando: olha, aquele grupo brasileiro que fez Romeu e Julieta naquele parque, eles ainda têm o espetáculo, ainda é o mesmo elenco? E o Paul falou: sim, não sei o quê. Porque a gente queria convidá-los para fazer uma temporada que em julho o Globo tinha um projeto que era assim, montagens
um pouco assim, essa coisa britânica que eles gostam, exóticas, né? Mas que eles achavam que contribuía para um novo olhar sobre a obra do Shakespeare, né? E foi incrível, porque a gente fez uma temporada de 2 semanas, e aí os britânicos, de fato, foram assistir. E foi uma repercussão incrível, porque eles falavam muito com a gente, assim, olha, o espetáculo... Eu lembro que o público britânico, assim, no começo, eles ficavam um pouco assustados, né? Um grupo meio de palhaços, assim, tocando uma música, assim, muito popular, adentrando o teatro. Ai, meu Deus, o que esse povo vai fazer com o nosso mestre, com o nosso bardo? Mas, ao final, eles sempre falavam isso. Olha, vocês deram pra gente uma chave de um retorno a um lado popular do Shakespeare que, para nós, está muito esquecido, assim. A gente venera demais o bardo e aí tem uma certa dificuldade de quebrar com isso, né? E o espetáculo tinha muito isso, né? Eu vi vi na internet, um trechinho de uma apresentação de vocês lá no teatro. Eu achei emocionante. Eu, assim, fiquei comovida vendo esse trechinho. Não sei quem postou, não sei quem gravou, eu sei que eu assisti. E fiquei tentando imaginar como era para aquela plateia britânica receber um espetáculo como esse de vocês. Shakespeare naquela vestimenta, Romeu e Julieta naquela vestimenta. Pelo que você me falou. Eles ficavam muito emocionados ao final, assim. Porque eles têm um amor enorme pelo teatro também, né? E eles reconheciam ali uma coisa, assim, de uma leitura que era muito brasileira, mas que era muito fiel também. A Bárbara Eliodoro escreveu uma crítica no Globo, na época, a fidelidade na infidelidade, assim, porque era muito infiel nesse sentido, né? Porque tinha assim, um narrador, que era o próprio Shakespeare, que falava numa prosódia de Guimarães Rosa, tirada do Grande Sertão Veredas, e tinha aquelas coisas de flor de plástico, música mineira, né? Música de valsas, uma coisa assim muito... serestas, de Diamantina. Se eu estou entendendo bem, Bárbara Eliodoro elogiou o espetáculo. Coisa raríssima. Sim, ela gostou muito. Coisa raríssima, um elogio dela, né? Assim, ela sempre foi vista como uma espécie de carrasco dos atores, das encenações brasileiras. Como é que foi para vocês receber esse elogio de Bárbara Eliodoro? Olha, é curioso, assim, porque quando a gente apresentou o álbum de família, que foi anterior ao Romeu e Julieta... Que ela odiou, né? Foi dirigido pelo Ed Ribeiro, que é um grande diretor lá de Belo Horizonte, assim. E ela execrou, né? Foi assim, odiou. E aí foi uma grande surpresa, né? Quando a gente vê, assim... E aí, depois disso, a gente se tornou amigo, assim, né? Da Bárbara, a gente encontrou com ela, e ela gostava, assim, da maioria dos espetáculos, assim, depois do Romeu, assim, ela tinha sempre um olhar muito crítico, assim, mas sempre muito carinhoso com o grupo. Depois do Romeu, ela passou a ser muito carinhosa com o grupo, assim. Não, a gente teve espetáculos depois disso que ela execrou. Ela não gostou, por exemplo, da nossa montagem do Tio Vânia, do Tchekhov. Ela fez uma crítica ruim no Globo. Ela não gostou do Homem é um Homem. Mas a gente sempre ia tomar uma sopa lá na casa dela e a gente falava muito de teatro, assim, um amor comum pelo teatro que a gente tinha com ela, né? E a Bárbara é muito bem-humorada também, então ela às vezes dizia, olha, achei uma bosta. Mas a gente, deu a sua opinião, assim, mas a gente sempre tinha um carinho muito grande, assim, e era recíproco. Vocês se consideram um grupo mambembe? Eu acho que se colocar no sentido assim que é um grupo que vai para a rua, que vai para todos os lugares, eu acho que sim, nesse sentido sim, né? Eu acho que a gente viajou assim praticamente o Brasil inteiro, né? Fomos para muitas cidades que não tem teatro, né? Não tem um teatro físico, não tem a casa de espetáculo, né? Por a gente fazer, né, durante esses 40 anos a gente sempre tem um espetáculo de rua no repertório. Então, isso possibilitou com que a gente pudesse estar na estrada o tempo todo, ir para lugares que, né, igual o Vale do Jequitinhonha, né, lugares que agora já tem alguns teatros lá, mas assim, na época que a gente foi,
né? Você montava o palco, montava na estrutura, e os meninos perguntavam, o que vai ter? Você falava, teatro, mas é o quê? É banda, é show, vai ter música? Então, a linguagem teatral não aparecia nesses lugares, assim. Então, eu sinto que a gente desbravou muitos lugares, assim, do país, levando espetáculos de teatro. Então, acho que nesse sentido a gente é um grupo mambembe, assim. É um grupo da estrada. É um grupo que gosta da estrada. Agora mesmo nós estamos há mais de 25 dias na estrada, já passamos por Salvador, Aracaju, Natal, Fortaleza, agora estamos aqui no Recife. Nós somos completamente mambembe. E eu acho que isso é uma das razões também da gente ter um público tão grande, né? No país inteiro. Né? Essa coisa do teatro de rua, da gente ir para qualquer cidade, assim. Eu acho que isso é que formou esse grande público do Galpão devido exatamente... Eu nunca assisti um espetáculo de vocês que não tivesse uma plateia muito robusta. Sim. Ou no teatro convencional ou em espaços abertos. Sempre muito concorridos. Mas lá em Belo Horizonte a gente chegou a ter mais de 8 mil pessoas no espetáculo, na Praça do Papa, que tem uma arquibancada natural, um gramado, uma escadaria enorme, assim, que comporta esse tanto de multidão, gente. E a gente fez algumas vezes lá, sempre que a gente faz lá na Praça do Papa, é uma multidão, assim, é lindo, né? É um evento muito bonito. A nossa preparadora vocal, que é a Francesca Della Monica, uma italiana, na estreia dos Gigantes da Montanha, que o Júlio está se referindo, ela falou, gente, isso aqui é mais assustador do que a fila para visitar o Papa, o Vaticano, assim, porque a quantidade de gente que tinha é incrível. Vamos fazer um intervalo? Vamos. Curtinho. Você acompanha a entrevista com Eduardo Moreira e com Júlio Maciel, ambos integrantes do Grupo Galpão, um dos mais importantes do teatro brasileiro. A gente volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a trajetória do Grupo Galpão, um dos mais celebrados do teatro brasileiro. O Galpão participa do 22º Festival Recife do Teatro Nacional, apresentando 2 espetáculos. Eu sou Estela Mari Saldanha e converso com o ator Eduardo Moreira e com o ator e diretor Júlio Maciel. Vou aproveitar aqui, já que a gente falou da participação de vocês, já que eu falei da participação de vocês novamente no festival, falamos onde vocês vão se apresentar no bloco anterior ou não? Falamos dos 2 espetáculos, falamos do horário, falamos que a entrada é gratuita, mas tem que levar 1 quilo de mantimento não perecível, e o teatro. É o Luiz Mendonça. Ali no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. Em Boa Viagem, com aquele marzão ali na frente, lindíssimo. Lindíssimo, E mineiro gosta pouco de mar, né? Mineiro enlouquece com o mar. Tá uma perdição para a gente passar esse Nordeste inteiro nas praias. Olha só, eu queria saber como é que foi. Vocês começam como um grupo de teatro de rua ali em Belo Horizonte. Como é que foi a transição da rua para o palco, para o teatro convencional e hoje a conciliação, porque vocês tanto fazem espetáculos ao ar livre como fazem também apresentações nos teatros convencionais, como é o caso da apresentação de hoje à noite, a de amanhã e a do domingo. Eu acho que a gente desde o princípio tinha uma percepção muito clara de querer viver profissionalmente do teatro, né? E para isso a gente precisaria fazer teatro onde fosse possível fazer teatro, né? E eu acho que a gente começa na rua porque evidentemente que nós éramos artistas muito jovens, as pessoas não conheciam, nós não tínhamos uma história, uma trajetória, né, para apresentar. Era um pouco mais que adolescentes quando começam? A gente tinha ali 82, eu tinha 21 anos, né? Então, éramos bem jovens, assim, e aí a gente vai para a rua. Acho que essa experiência com os alemães também foi importante, porque nos deu essa instrumentalização de como ir para a rua também, porque a gente trabalhou com eles técnicas do teatro de rua, que foi muito bom.
E a gente começa também, mas a gente tinha muito claro isso, que a gente precisava fazer teatro onde fosse possível fazer o teatro. Então era rua, era escola, era o ponto de ônibus e era inclusive o teatro, as casas de espetáculo. Porque a gente queria fazer teatro também, porque acho que tem essa coisa que o Júlio já mencionou aqui, né? Esse espírito de experimentação, né? Então acho que você tem que, para você experimentar tudo no teatro, você tem que ir para o teatro também. Tem certas coisas que você não vai conseguir fazer na rua, né? Uma dramaturgia como a do Tchekhov, por exemplo, é muito difícil. Quer dizer, talvez possa, não estou dizendo que é impossível, mas é mais difícil, assim, porque o teatro te dá aquela possibilidade de você fazer coisas mais concentradas, né? Menores, mais intimistas, coisa que o teatro de rua sempre leva para um extremo da exteriorização, né? Então, o lugar do teatro, então essa diversificação, até como uma estratégia de sobrevivência, foi muito importante para a história do Galpão, né? Esse espetáculo que vocês apresentam amanhã e domingo, o Cabaré, ele cabe no teatro convencional e cabe também na rua, cabe em espaços abertos, ou quando você concebeu o espetáculo, Júlio, você imaginou que ele seria no teatro convencional? Olha, a ideia, e a gente tem conseguido experimentar isso muito, né, nessa turnê pelo Nordeste, é da gente adaptar ele a praticamente qualquer espaço. Assim. Então, a gente apresentou, né, desde espaços assim, onde você pode mexer na plateia e colocar. A gente coloca algumas mesinhas também, né, para simular esse ambiente de cabaré. Então, mistura mesinhas com arquibancada. Então, da mesma forma que a gente apresentou em espaços bem íntimos, né, teatros bem pequenininhos, assim, com essas mesas e arquibancadas e a plateia, gente até no chão, bem próximo, né, dos atores, né? A gente fez também uma experiência em Natal, que foi a céu aberto também, que era num espaço, né, do TC Sol, que era um espaço de vários grupos, né, lá de Natal, e era um espaço ao ar livre. Então a gente apresentou com uma árvore linda no fundo, né, um espaço bem aberto assim. A gente conseguiu manter as mesinhas e arquibancadas, como a gente está apresentando aqui, que é nesse teatro, né, do Niemeyer, assim, que é um espaço, o Luiz, né, Mendonça, né? É, do Luiz Mendonça. O Teatro Luiz Mendonça. Projeto de Niemeyer. Então, que é um espaço assim que tem essa relação palco-plateia, né? Que é esse teatro mais palco italiano, plateia. Então, a gente está adaptando, assim, e eu acho que ele cabe em vários formatos, assim. A gente foi muito bom ter apresentado em Natal na rua, que a gente tem a pretensão de fazer ele mais na rua para um público maior, né? A gente está pensando como acontecer isso, né? Mas o gostoso está sendo, o bom dessa viagem toda foi experimentar essa diversidade de espaços. É um espetáculo muito novo, a gente estreou ele de 1º de julho desse ano. Lá em Belo Horizonte? Lá em Belo Horizonte, na nossa sede, no Centro Cultural do Galpão Cineorto. Lá a gente fez 15 apresentações, assim. E aí depois fomos para Niterói, apresentamos num espaço que também foi concebido pelo Oscar Niemeyer. Depois fomos para Brasília, que era um teatro no CCBB, né? Que era um teatro pequeno, assim, né? Então, assim, a gente está experimentando diversos formatos, diversos espaços e está funcionando muito bem. Assim. Vocês do Recife voltam para Belo Horizonte e depois seguem para São Paulo com esse espetáculo? Não, a gente vai para o Rio depois. Para o Rio. E a gente apresenta no com Rival. Cabaré. Com cabaré. E a gente apresenta no Rival, que é um espetáculo que tem uma tradição, né, de cabaré, de teatro revista e tudo, e que é um espaço também bem diferente dos outros que a gente tem apresentado. A gente falou de Bárbara Eliodoro há pouco, que ela tinha elogiado a montagem de vocês, de Romeu e Julieta, e vocês falaram que alguns espetáculos ela não gostou, e que ela criticou e falava, não gostei e tal, papapá, ao mesmo tempo em que se manifestou favoravelmente a outros espetáculos de vocês. Tirando Bárbara Eliodoro, que tem a fama que tem, né, como crítica de teatro, vocês se consideram um grupo que é quase um consenso brasileiro? Ou seja, vocês são muito mais elogiados do que criticados? Vocês são mais festejados sempre?
Eu tenho a impressão que sim, né? Eu sinto que tem um carinho muito grande, né, pelo público em geral do Galpão, né? Assim, é impressionante, assim, entrando nas nossas redes sociais, né? Sempre que a gente vai, igual, por exemplo, a gente fez essa vinda pelo Nordeste, o pessoal de Maceió falou, mas por que vocês não vêm para cá? Então, o tempo todo eles estão pedindo para a gente ir em vários lugares do Brasil. Assim, logo que estreia um espetáculo, assim, várias pessoas comentam que estão muito a fim de assistir. Então, assim, eu não sei em relação à crítica, né, a quem pensa o teatro, assim, mas, assim, ao grande público, a gente sente um carinho extremo em todos os lugares que a gente vai. Inclusive lugares que a gente nunca foi. É impressionante. Às vezes a gente vai em determinadas cidades, assim, que às vezes dando uma oficina e tal, as pessoas falam, gente, eu amo o Galpão, adoro o Galpão. Eu nunca vi nada do Galpão, mas eu adoro o Galpão. Então tem um carinho impressionante, assim. Como é que é a rotina de trabalho de vocês? Porque são 40 anos, né, como grupo. Aí eu queria saber duas coisas. Como é a sobrevivência do grupo? Como é que vocês se mantêm, né, como atores, como músicos, como pesquisadores de linguagem, como diretores? E como é a rotina de trabalho, a disciplina para vocês estarem hoje onde estão e com esse histórico? A gente tem se associado, tem feito parcerias com grandes empresas, né? Atualmente, quer dizer, essa nossa turnê, a partir desse ano, a gente reestabeleceu uma parceria muito importante com a Petrobras, né? A Petrobras volta a patrocinar o Galpão, as atividades do Galpão e também a manutenção do grupo, em associação com o Instituto Cultural Vale do Rio Doce. Então, isso é o que mantém essa estrutura do Galpão, que é uma estrutura grande, né? Só para você ter uma ideia, nós estamos viajando em 19 pessoas, né? Entre atores, técnicos, produtores, enfim. É uma estrutura muito grande, né? E 2 caminhões, não são caminhões grandes, mas são 2 caminhões até para agilizar a montagem e desmontagem. É um caminhão para um espetáculo, outro caminhão para o outro espetáculo. Então, é uma estrutura muito grande. E a nossa rotina, basicamente, ela tem 2 dinâmicas. Uma dinâmica que é os momentos em que agora, por exemplo, estreamos esse espetáculo e a gente está viajando, então uma rotina muito de deslocamento, que a gente, evidentemente, que tem uma prática de preparação, né, de equalizar som, de aquecimento vocal, corporal, né, e apresentação dos espetáculos, montagem e desmontagem. E a gente tem um segundo módulo de rotina, que é quando a gente se fecha na sala de ensaio para produzir os espetáculos, né? Então, tem momentos que um espetáculo na estrutura do Galpão, normalmente ele é gerado ao longo de um ano, mais ou menos. A gente discute, faz alguns workshops, mas continua viajando, porque a gente precisa viajar também para vender, porque boa parte da nossa renda vem também de cachês, né? Então, é importante a gente estar circulando, apresentando, mas tem uns momentos que a gente tem que se fechar na sala de ensaio para criar novos trabalhos, né? Então, normalmente são essas 2 dinâmicas que se revezam, né? Você falou que a Petrobras voltou a colaborar, né, com o Galpão. E eu sei que a Petrobras era um dos financiadores do grupo lá atrás. Essa ruptura se deu durante o governo Bolsonaro? Exatamente, e de uma maneira bastante deselegante, porque a empresa, quer dizer, o governo, no caso, nem nos avisou, assim, era um governo que estava disposto a, de fato, perseguir os artistas e destruir a arte brasileira, né? Não tem outra maneira de se referir a esse período bastante difícil que a gente passou. Eu acho que o país, de uma maneira geral, né, apostar num projeto tão desastroso como esse, de um governo de extrema direita, mas enfim, esse é um outro assunto que não vale a pena a gente... Apesar disso, o Galpão caiu, a gente sobreviveu, né? Quer dizer, acho que o Brasil tem essa coisa, assim, o que é o Brasil, se a gente for pensar, né? Se a gente for dizer o que é o Brasil, a gente não vai pensar em vir num Marechal Deodoro,
adoro. A gente vai pensar no Machado de Assis, vai pensar no Guimarães Rosa, vai pensar no Teatro Oficina, né? Vai pensar em, sei lá, né? Vai pensar em Ariano, vai pensar, né? Porque o Brasil é essa pungência de cultura que o país tem, né? A gente pensar num estado assim como Pernambuco, né? Eu sempre que eu penso em Pernambuco, eu penso na cultura de Pernambuco, né? Esse lugar assim tão rico assim culturalmente, uma cultura popular incrível, uma cultura erudita incrível também. E não vai ser pelo o general não sei quem que passou por ali, né? Júlio, quando é que o Galpão, eu sei que você não está entre os fundadores, né, do grupo, você chega depois, mas em que momento o Galpão começa a ganhar uma dimensão nacional? Isso certamente foi no Romeu e Julieta. Eu acho que o Romeu e Julieta, né, a gente explode, né, o espetáculo, ele ganha esse grande público, a imprensa, né, os jornais, televisões. A gente começa a viajar muito pelo Brasil inteiro, né? A gente já tinha viajado para fora, né, para o exterior, com outro espetáculo, mas a gente começa a fazer várias viagens para o exterior, né? A gente vai, né, fomos para Londres, depois a Alemanha, Espanha, Portugal, vários países da América Latina também. Então, eu acho que ele ganha uma grande dimensão a partir do Romeu e Julieta, assim. Fora o Romeu e Julieta, vocês têm turnês internacionais? A gente faz turnês internacionais, né? Por exemplo, o ano passado nós tivemos um festival na Universidade do Yunnan, lá da Cidade do México. A gente está sempre viajando, né? Às vezes a gente tem um pouco essa dificuldade pela estrutura dos trabalhos, às vezes serem muito grandes, né? Eu acho que a indústria cultural, principalmente ligada ao teatro, sofre uma recessão econômica muito grande nos últimos anos, né? Isso é um dificultador, né? Porque vai pensar, queria chamar o Galpão, mas o Galpão é um grupo que tem quantos elementos assim, nossa, vai ter que pagar passagem para 15 pessoas, isso torna afasta, né? um elemento dificultador, né? Mas a gente viaja muito, assim, acho que esse encontro internacional também foi muito importante na trajetória do Galpão, porque nos ajudou também a entender um lugar mais do Brasil também na nossa linguagem teatral, entende? Acho que no começo a gente era muito europeizado, assim, né? A comédia dell'arte, o teatro, o circo, uma coisa meio francesa, o Brecht, que é ótimo, eu adoro, o teatro é o lugar desse diálogo permanente com a tradição, né? Mas a gente descobriu também a necessidade de falar do Brasil, né? E acho que é uma característica, como o Galpão é um grupo assim, um pouco vira-lata nesse sentido, dessas influências, né? De trabalhar com muitos artistas diferentes, isso dá uma cara muito brasileira, né? Porque a gente é isso, assim, a gente não tem muito... A gente tem até essa dificuldade da nossa formação, é uma formação às vezes muito intuitiva, né? Que nós artistas brasileiros temos, né? Se a gente for se comparar com os argentinos, eles têm muito mais escola, né, de teatro do que nós, né? Eu sei que Leda Alves, que foi secretária de Cultura aqui durante muito tempo, secretária de Cultura do Recife, também teve cargos no governo estadual. Eu sei que ela gostava muito de vocês. Querida. Era uma admiradora do trabalho do Galpão. E você falando agora, eu lembrei que Hermílio Borba Filho, que foi marido dela, era um grande defensor desse teatro brasileiro, né? Era o que ele pesquisava, era o que ele buscava, né? Ia buscar nos folguedos populares uma linguagem para o teatro brasileiro. E você falando agora, eu me lembrei de Hermílio e me lembrei de Leda, que era grande admiradora de vocês. Eu acho, desculpa, só para dizer assim, que eu acho que Pernambuco faz muito essa síntese, né? Que talvez o Romeu e Julieta seja um retrato muito do que aconteceu com o Galpão e que eu acho que tem muito aqui em Pernambuco, que é essa síntese do erudito do popular. Do popular, né? Se faz assim de uma maneira muito marcada, muito forte. Olha só, o grupo surge em 1992, o Galpão. 82. Perdão, 1982. Na década anterior, a década de 70, o teatro de grupo era muito
potente no Brasil, né? O que marcava o teatro brasileiro eram os grupos de teatro. Quando vocês surgem ali na década de 80, já havia não sei se uma prevalência, mas já havia uma mudança de rota, que já eram as companhias produtoras de teatro, né? Quem bancava e chamava um diretor daqui, um ator dali. E o teatro de grupo, esse teatro que investiga linguagens, que pesquisa, que é permanente, ele vai desidratando. A gente está em 2023. Então, a minha pergunta para vocês agora é: qual é o papel hoje do teatro de grupo ou dos grupos de teatro no teatro brasileiro? Eu acho que isso passa por fases, né? Por ondas. Eu acho que se a gente pensar assim, o que foi trágico para o teatro brasileiro foi a ditadura militar, né? Principalmente depois da decretação do AI-5, né? 68, que ali houve uma debandada, uma destruição de todos os movimentos, como o Arena, o Oficina, o CPC, aquela coisa toda, os atores indo para a Globo, fazendo monólogos, né? Quer dizer, tentando que é autêntico, legítimo por parte dessas pessoas, não estou criticando, não, porque era uma questão de sobrevivência, né? Acho que o Galpão, ele nasce um pouco no seio de uma retomada da sociedade civil no Brasil. E eu acho que isso tem momentos assim, são as vagas, né? A gente tem momentos que isso aumenta, cresce. Eu acho que esse último governo de direita atrapalhou demais, assim, tentou de uma maneira muito incisiva destruir esse movimento, que é um movimento que está muito ligado à organização social da sociedade. O teatro é um lugar assim, muito, muito próximo, muito colgado a essa coisa do social mesmo, né? Eu acho que é uma arte essencialmente do encontro, né? De encontrar as pessoas, de pessoas, é um fórum de debate, de conversa entre as pessoas, e nesses momentos em que ele é perseguido, o que a gente tem como uma ditadura militar, são momentos que prejudicam muito, né? Eu coloquei num cenário nacional, não sei se apropriadamente, mas aqui em Pernambuco você vai ter a década de 70 como uma década muito forte para o teatro de grupo. Então, de muita... você vai ter o Vivencial, ele surge ali na década de 70, você vai ter o Teatro Hermílio Borba Filho, que era uma homenagem a Hermílio Borba Filho, você vai ter o MAC. Eu me referi a isso, talvez imaginando que eu pudesse projetar para um cenário nacional. Pelo que você coloca, os anos 70 não foram, no Brasil, propriamente anos definidos pelo teatro de grupo, se eu entendi bem. Não, mas acho que você tem razão também sobre outros aspectos, porque eu acho que de 70 para cá, por exemplo, a produção teatral encareceu demais, né? Então isso aí prejudicou. Houve também um processo de individualização da sociedade muito grande, né? Acho que as pessoas... Às vezes você vai fazer um trabalho nas escolas de teatro, às vezes os atores querem, eu quero me projetar assim individualmente, né? Não tem um pensamento mais dessa coisa de uma construção coletiva, né? Eu acho que isso é uma questão até, vamos dizer assim, comportamental, universal, porque o mundo inteiro se tornou mais individualista também. Acho que a gente perdeu muito essa perspectiva de uma construção coletiva, né? Agora, eu acho que em Belo Horizonte também, né? Em Belo Horizonte tem muitos grupos, assim, brotaram muitos grupos hoje, nesses últimos anos, acho que nesses últimos 20 anos, assim, né? E eu não sei, até acho, pelo que o Eduardo falou mesmo, né? Não tem o apelo da televisão, né? É um lugar que dispersa menos, né? As pessoas se juntam mais para poder concretizar o seu teatro, as suas obras, assim. Então, eu sinto que Belo Horizonte é um grupo que tem uma tradição, nesses últimos anos, muito forte de teatro de grupo, que hoje até se fala de coletivo, né? Que é uma outra relação, que eu acho que não é uma relação tão fechada, assim, né? Como grupo, como a gente fala grupo, que dura anos, assim. É uma relação que aquelas pessoas se juntam para afinidades, fazem ali alguns trabalhos, depois saem também.
Júlio, um Mas- minuto para a gente terminar o programa, então vai ser um minuto para você falar sobre o cabaré. E vocês dois prometendo que vão apresentar espetáculo sexta, sábado e domingo, vão embora, mas vão voltar depois. Com certeza. Né? Claro, mais um minuto para você falar mais um pouquinho do cabaré e para convidar as pessoas para o espetáculo de hoje, que é De Tempo Somos, e o de amanhã e domingo, que é o Cabaré Coragem. Então, Cabaré, queria convidar todos para assistirem. É um espetáculo que está uma delícia fazer, é um espetáculo muito musical, que tem muito humor. A gente tenta criar assim, essa atmosfera alegre, viva do cabaré, com muita crítica social, uma crítica política bem feroz também. E é uma homenagem e a gente fala do etarismo, né? Desses atores mais velhos e tal, e que estão tentando sobreviver. Ele fala de um cabaré muito decadente, a história de um espaço, um cabaré como se fosse um cabaré de beira de estrada, onde os funcionários assim lutam desesperadamente para sobreviver. E é comandado pela madame, que é a Teuda Bara, que é a dona desse Uma grande das cabaré. fundadoras do Galpão. Uma das fundadoras do Galpão. Obrigada mais Querida, uma é um vez prazer pela estar aqui, participação de foi vocês ótimo. aqui. Voltem muitas vezes Com o maior aqui prazer. para o Opinião Pernambuco e para o Recife. Ótimo. Tá bom? Uma alegria estar aqui. Muito obrigado, Stella. Foi um prazer Obrigado. enorme. Até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. O Opinião Pernambuco volta na segunda-feira.